Ok, irmãos. Estamos no meio dos nossos estudos a respeito da doutrina da igreja. Nossa aula visa estudar a doutrina da igreja, dividindo essa doutrina em 4 áreas. Estudando primeiro a natureza da igreja, em segundo lugar, a autoridade da igreja, em terceiro lugar, o propósito da igreja e em quarto lugar, o culto na igreja. Nós estamos agora trabalhando o aspecto da natureza da igreja. Na última aula, nós começamos a falar sobre a membresia na igreja. A membresia na igreja local. Nós já vimos as marcas da igreja, agora nós estamos entrando na membresia da igreja. E só a título de conhecimento para os irmãos, eu vou tratar esses 2 aspectos aqui, a natureza da igreja, a autoridade da igreja. Eu vou dar uma pausa e vou começar a tratar o material da classe de novos membros, que será uma reciclagem do material com todo mundo da igreja. Haverá uma convocação para que todos os membros, então, participem desse material que nós vamos trabalhar em classe de novos membros. Então, vou trabalhar esse material com todos e depois nós vamos terminar o propósito e o culto, tá ok? Mas, só caminhando, então, estamos falando a respeito da membresia da igreja. E eu destaquei para os irmãos que Deus chama seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local, ok? Eu quero que vocês tenham isso em mente, que vocês gravem isso no seu coração, que Deus chama seu povo para que eles sejam membros ativos e fiéis. Por que é importante essas duas qualificações aqui? Porque simplesmente ser membro de uma igreja não é o que é o plano de Deus para a vida de qualquer cristão. Você pode ter uma igreja e ainda assim ser um desigrejado. Ok? Você pode ser uma igreja e ainda assim não ter qualquer relacionamento ativo com uma igreja local. Você pode ser membro de uma igreja e não ser fiel àquela igreja local. Então, é importante que nós entendamos isso, que é desejo de Deus que você seja um membro, mas um membro ativo e fiel de uma igreja local. Também, eu destaquei para os irmãos que a principal razão para você ir à igreja é a adoração a Deus. Nós vivemos numa cultura tão antropocêntrica que nós queremos chegar à igreja para receber coisas. Nós queremos chegar à igreja para sermos, talvez, de certa forma, muitas vezes, olhamos para o culto como uma ferramenta de simplesmente edificação própria. Obviamente, quando nós cultuamos ao Senhor, nós somos edificados, sim ou não? Obviamente que sim. Mas somos edificados quando nós adoramos a Deus. A principal função do culto é a adoração ao Senhor. Por isso que nós chamamos os nossos cultos de culto de adoração. Existem muitas visões equivocadas a respeito do culto que levam então as igrejas a olharem para o culto como coisas que o culto nunca foi idealizado para ser. Então, eu destaquei isso para os irmãos, que a principal razão de irmos à igreja é adorar a Deus. Então, se os cristãos devem ir à igreja para adorar e glorificar a Deus, está ali. Se os cristãos devem ir à igreja para adorar e glorificar a Deus, e se Deus deve ser o centro da vida cristã, e o centro da família também, né, cristã, então a igreja deve ser o centro da agenda do cristão. Deu para entender essa afirmação do autor? Ele diz isso, que se os cristãos, eles devem ir à igreja para glorificar a Deus, e se Deus deve ser o centro da vida cristã, ou seja, a minha vida deve centrar em quem? Você deve viver para a glória de quem? De Deus. E também, Deus deve ser o centro das nossas famílias. Bom, se Ele é o centro da igreja, se Ele é o centro da minha vida, se Ele é o centro da família, então a igreja deve ser o centro da agenda do cristão.
E eu pergunto para você, o quanto isso difere da concepção e percepção que os crentes têm hoje? A maioria dos cristãos não veem a igreja ou não enxergam a igreja como o centro de prioridade das suas agendas. A maioria deles marcam coisas no domingo, em dias de culto, e não tem qualquer peso na consciência com relação a isso. A maioria não entende que estar no culto deve ser uma prioridade. Ou seja, você deve preparar a sua semana para que o seu final de semana seja livre para a adoração ao Senhor. Não é por mero acidente que você, se der, eu estarei lá. Se for possível, eu vou. Não, é o dia do Senhor. E para que o tal aconteça, deve ser planejado. Deve ser um dia que você organiza para que nenhum contratempo atrapalhe a sua participação. Deve ser um dia cujo qual, até mesmo se você tem um trabalho que te impossibilite de chegar aos cultos na igreja local, você deve pensar muito bem se esse é um trabalho adequado para você trabalhar. Você fala, mas pastor, eu tenho que pagar as minhas contas. Obviamente, mas pagar as suas contas é mais importante do que adorar ao Senhor? Responde para mim. Afinal de contas, quem é que paga as suas contas? É você? Nós nos esquecemos quem é o sustentador. Nós nos esquecemos quem é o mantenedor. Nós nos esquecemos que quem nos dá forças para levantarmos da cama, para ir trabalhar, é Deus. E esse mesmo Deus que muitas vezes nós viramos as costas por qualquer razão, nós simplesmente não o priorizamos e colhemos consequências com relação a isso também. Então, sem dúvida, irmãos, a igreja deve ser o centro da agenda do cristão. Você deve programar a sua semana, você deve programar a sua família, priorizando o encontro com a sua igreja local. No entanto, irmãos, infelizmente, isso parece ser muito radical para muitos que se dizem cristãos nos nossos dias, principalmente por três razões. Muitas pessoas, ao ouvirem o que eu acabei de dizer para vocês, que a igreja deve ser o centro da agenda do cristão, elas vão discordar categoricamente disso por três razões principais. A primeira é por uma aversão à membresia da igreja. Simplesmente as pessoas nos nossos dias, elas não querem se comprometer com a igreja de Cristo. A segunda razão é por uma aversão à prestação de contas. Ou seja, quando eu me torno membro de uma igreja local, eu tenho que prestar contas a partir daquele momento a respeito da minha vida para aqueles irmãos, para aquela igreja local. Então as pessoas nessa era do egocentrismo que nós vivemos, nessa era do orgulho que muitas vezes nós vivemos, as pessoas falam, quem manda na minha vida sou eu não quero ninguém dando pitaco. Som. Aí. Alô. Agora sim, né? Ok. Então, como eu disse, as pessoas nessa era que nós vivemos, que não querem prestar contas a respeito da sua vida, então basicamente fala, eu sou avesso à igreja local. Eu não quero me relacionar ou me tornar membro da igreja local. Não quero prestar contas da minha vida. A terceira razão, porque muitas vezes há essa resistência com relação à membresia na igreja, é porque há uma aversão ao compromisso. As pessoas não querem ter compromisso com mais nada. É por isso que a maioria dos planos de TV por assinatura que você faz tem lá uma taxa de fidelidade, 12 meses.
Por quê? Porque hoje você assina, amanhã você quer cancelar, depois de amanhã você quer cancelar de novo, e por aí, depois de amanhã você quer contratar de novo, depois você quer cancelar. Então, diante disso, muitos serviços colocam ali essa taxa, essa cláusula ali de segurança para os seus contratos. Então, há essa aversão ao compromisso. As pessoas não se casam mais. Por que se casar? Vamos só juntar e viver a vida juntos, né? Por que isso acontece? Aversão ao compromisso, a mesma coisa, as pessoas não querem se comprometer com a igreja local, elas têm aversão a esse compromisso com a igreja local. Então eu vou frequentar um pouco aqui, enquanto estiver indo bem, quando eu não gostar, o que eu faço? Eu mudo, eu vou para outro restaurante, como se fosse um restaurante, eu vou comer em outro lugar, aí eu fico lá enquanto der, não gostei também, eu mudo para outro lugar, o importante sou eu perdi toda a concepção do que é membresia, o que é esse compromisso que nós temos que firmar como igreja local. Então essas 3 razões principais: há uma aversão à membresia da igreja, há uma aversão à prestação de contas e há uma aversão ao compromisso nos nossos dias. Então, irmãos, nós precisamos colocar algo importantíssimo nas nossas cabeças. O cristianismo, ele é pessoal, mas não individualista, ok? O cristianismo, ele é pessoal, mas não individualista. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, o seu relacionamento com Deus é pessoal. Você se relaciona com Deus individualmente. Você dará conta diante de Deus a respeito da sua vida. Você dará conta individualmente de Deus, para Deus, a respeito da maneira como você tem vivido. E isso é uma verdade absoluta. Ninguém tem nada a ver com isso. A não ser que um dia Deus espera que esse relacionamento que você tem com Ele, que é pessoal e individual, seja evidente de uma maneira visual e relacional. Aonde? Dentro das igrejas locais. O mesmo Espírito que te une como crente a Cristo é o Espírito que une os crentes uns com os outros. Você entende que o Espírito Santo de Deus é o que te une a Deus quando você é salvo. Esse Espírito Santo de Deus não quer te unir somente a Deus. Esse Espírito Santo quer unir você ao povo de Deus. Por quê? Porque amar a Cristo é amar o povo de Cristo. Submeter-se a Cristo é submeter-se ao povo de Cristo. Não tem como você separar uma coisa da outra. As pessoas muitas vezes querem fazer essa dicotomia em dizer: não, eu estou bem com Deus, eu só não quero saber de igreja local. Eu amo a Deus, eu só não quero saber de crente. Não existe isso à luz das Escrituras. Quando você afirma que ama a Cristo, você tem que amar aquele por quem Ele morreu. É esperado isso nas Escrituras. Hoje em dia, infelizmente, muitos dos ditos cristãos têm dado as mais variadas desculpas para não tratar a membresia da igreja com a seriedade devida. E eu peço que você preste atenção muito séria no que nós estamos estudando nesses últimos dias, principalmente nessas últimas aulas sobre membresia da igreja, porque é o DNA da nossa igreja, irmãos. É o DNA do nosso ministério. Eu quero que vocês entendam muito seriamente que nós não estamos brincando de igreja local na Igreja Batista Nova Vida. Nós não estamos aqui para agregar pessoas descompromissadas, que vivem vidas descompromissadas, todas destruídas, que não querem servir ao Senhor. Nós estamos aqui para ser apoio, base de comando, para auxiliar pessoas que querem servir e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o DNA nosso como igreja, e nós, como tal, tratamos membresia numa igreja local com seriedade, porque Deus trata a membresia na igreja local com seriedade. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo nesses últimos dias é lançar
os alicerces daquilo que nós vamos estabelecer e aquilo que nós vamos cobrar também para a membresia da nossa igreja. Não baseado no que pastor Rodrigo acha, não baseado no que pastor Rude acha, mas único e exclusivamente alicerçado no que a palavra de Deus estabelece para a sua igreja e para os membros da sua igreja. Irmãos, eu não tenho dúvida que, diante de um espírito de egoísmo e individualismo que está cada vez mais presente na nossa sociedade, eu não tenho dúvida que, diante dessa aversão ao compromisso que as pessoas têm nos nossos dias, diante dessa resistência a se submeter à autoridade, as pessoas não querem se submeter à autoridade, elas não aceitam serem corrigidas. O pastor não pode chegar e falar que a pessoa está errada. O pastor não tem autoridade para chegar, abrir a Bíblia e falar: não, esse seu comportamento está equivocado, é um erro à luz das Escrituras. As pessoas não querem ter essa submissão, as pessoas não querem ter responsabilidade. Pastor, se eu sou membro da igreja, então eu tenho que frequentar os cultos. Pô, eu já sou membro, ainda tem que vir. Se não é isso que você entende, não é esse o lugar para você. Você tem que entender que, à luz das Escrituras, uma aversão ao compromisso, uma aversão à submissão, tanto dos seus líderes quanto da igreja, uma resistência a assumir responsabilidades, é contrário a tudo que a Bíblia apresenta para os membros de uma igreja local. No entanto, irmãos, seja qual for a desculpa, a vida cristã não é projetada para ser experimentada de maneira independente da membresia fiel e ativa dentro de uma comunidade, de uma assembleia biblicamente organizada dos santos, ou seja, a igreja local. E nós vamos continuar o nosso estudo nessa tarde, e eu gostaria de apresentar para os irmãos razões para se unir a uma igreja. Bom, deixa eu explicar o que aconteceu. Nós tivemos um probleminha na gravação e daqui para frente, durante a aula, fica sem áudio no vídeo. Então, para que vocês não fiquem sem o conteúdo da aula e eu possa manter isso arquivado também para uso futuro, eu estou regravando somente os minutos daqui para frente para que você possa ter acesso também depois, tá ok? Bom, eu parei quando eu estava falando para vocês sobre razões para se unir a uma igreja. E é importante deixar bem claro para vocês que a Bíblia não vê a membresia da igreja como algo opcional para o crente. E há várias razões para isso. Eu elaborei aqui para vocês 6 dessas razões, tá ok? Obviamente não vou apresentar todas as 6 agora, só vou apresentar 3 delas e depois você vai ter a oportunidade de ouvir as outras 3 na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, tá? Bom, a primeira razão pela qual você deve se envolver responsavelmente com uma igreja local saudável, é porque a membresia da igreja ela é presumida no Novo Testamento. Algumas pessoas elas enxergam a igreja local como um clube social ou algum tipo de associação de voluntários. A igreja, no entanto, não é um clube onde as pessoas estão livres para entrar, livres para sair quando bem entenderem. Aqueles que pensam assim podem argumentar que a Bíblia ela não exige que os cristãos se unam formalmente a uma igreja local. No entanto, o Novo Testamento presume que os cristãos eles são sim membros de uma igreja local. Assim como o batismo, a membresia na igreja não salva os pecadores, mas também como o batismo, a membresia na igreja não é vista como algo opcional. O Novo Testamento não define a igreja como uma sociedade voluntária. Em vez disso, a Bíblia apresenta a igreja como uma família. Uma família não é algo que você escolhe, mas é algo na qual você é inserido pelo nascimento. A mesma coisa acontece na igreja. Quando nós somos salvos, nós somos então inseridos na igreja de Deus. É por causa disso que um teólogo chamado Michael Horton, ele afirma o seguinte: uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. E assim como na família, talvez você não tenha a igreja perfeita, talvez você não tenha a igreja dos seus sonhos, mas você tem a igreja que Deus te deu.
a igreja que você precisa. Por isso que escolher abandonar a igreja definitivamente não é uma ideia aceitável. Porque assim como não seria aceitável você simplesmente abandonar a sua família por problemas. O que famílias fazem quando enfrentam problemas? Famílias sentam e resolvem, conversam. A mesma coisa deve acontecer na igreja. Nós percebemos essa dinâmica tão importante da membresia quando a gente compara isso ao processo natural e orgânico da salvação. Nós temos 3 passos na salvação. Nós temos primeiramente a fé, o arrependimento e depois o batismo. Isso leva naturalmente ao quê? A membresia da igreja. Nós vemos essa sequência bem claramente quando nós olhamos para Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 42, que diz assim: Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então fica claro aqui para nós que aqueles crentes ali em Jerusalém, eles ouviram a pregação da palavra por Pedro, eles receberam essa palavra como verdadeira, creram nela, tiveram fé, eles foram batizados e na sequência aconteceu um acréscimo. Acréscimo ao quê? Acréscimo à igreja em Jerusalém. Eles foram inseridos ali naquela igreja. É por isso que Jonathan Leeman, ele diz o seguinte: do ponto de vista não cristão, uma igreja local é uma associação voluntária, ok? Os não cristãos, eles olham o ser membro de uma igreja local como algo que pode ser feito ou não. Agora, do ponto de vista do cristão, não é bem assim. Uma vez que você tenha escolhido Cristo, você também deve escolher o povo de Cristo. Uma coisa leva a outra. Essa escolha depende do seguinte: quando você escolhe o pai, você escolhe o filho e você tem que também escolher a família inteira. E como você faz essa escolha? Por meio de uma igreja local. Além disso, irmãos, a igreja não é somente apresentada no Novo Testamento como uma família, mas também o Novo Testamento foi escrito sobre a suposição de que os cristãos são membros de igrejas locais. Pois foi escrito principalmente para igrejas locais e não para indivíduos. Você percebe isso? Deixa eu ilustrar uma coisa para você. Quando Paulo ele queria comunicar-se com os crentes da sua época, o que você acha que ele fazia? Você acha que ele mandava um WhatsApp? Você acha que ele mandava um e-mail? Você acha que ele mandava o quê? Ele mandava cartas. Agora, para quem ele mandava essas cartas? É interessante nós notarmos no Novo Testamento que Paulo não endereçava basicamente suas cartas para indivíduos desconectados de igrejas. Ele escrevia suas cartas basicamente para igrejas locais ou para indivíduos diretamente relacionados com igrejas locais. E ele queria que essas cartas fossem lidas em igrejas locais, em alta voz, para todos os crentes. Olha, por exemplo, em Colossenses 4,16 diz assim: E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier dos Laodicenses. Ou seja, Paulo queria se comunicar com os crentes de Colossos, Paulo queria se comunicar com os crentes da Laodiceia. Então, o que ele fez? Ele enviou cartas para essas igrejas, presumindo de que é nas igrejas onde os crentes estariam. Paulo também escreveu suas cartas, como por exemplo 1 Timóteo, com a suposição de que os crentes eles são membros de uma igreja local. E ele também escreveu a carta, por exemplo, de 1 Timóteo com um objetivo específico. Lá em capítulo 3, versículo 15, diz: para que vocês saibam como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ou seja, se Paulo mandou cartas para crentes individuais que estavam sempre relacionados com a igreja, quando foi individualmente, mas na grande maioria das vezes ele enviou essas cartas para igrejas, querendo comunicar-se com os crentes, nós entendemos então que os crentes deveriam estar na igreja. De fato, irmãos, se precisamos saber como devemos nos comportar também na igreja, isso implica que nós somos membros de uma igreja. Porque senão ele não teria escrito 1 Timóteo com esse objetivo.
Irmãos, muitas das responsabilidades da vida cristã simplesmente não podem ser cumpridas fora da membresia de uma igreja local. Por quê? Porque você não foi salvo para viver uma vida sozinho. Você foi salvo para viver uma vida cristã em comunidade. É por isso que James Bannerman, um comentarista, um escritor cristão, diz o seguinte: sozinho com Deus, devo perceber a Bíblia como se fosse uma mensagem dele para o meu eu solitário, destacado e separado dos outros homens, e sentindo minha própria responsabilidade individual de recebê-la ou rejeitá-la. Mas a Bíblia não para aqui. Ela trata do homem não apenas como uma unidade solitária na sua relação com Deus, mas também como membro de uma sociedade espiritual reunida em nome de Jesus. Não é um mero sistema de doutrinas a serem cridas e preceitos a serem observados por cada cristão individualmente, independentemente e à parte dos outros. É um sistema de doutrinas, preste atenção, e preceitos, designado e adaptado para uma sociedade de cristãos. Em outras palavras, irmãos, grande parte do Novo Testamento não pode ser devidamente compreendida e plenamente aplicada sem a existência de igrejas locais, sem a existência de membresia na igreja. Quer um exemplo disso? Todos os mandamentos de reciprocidade que nós temos no Novo Testamento. Quantas vezes você já leu as Escrituras e viu? Faça isso uns aos outros. A Escritura está repleta de mandamentos assim. Esses mandamentos são escritos principalmente tendo em vista a vida dos cristãos em comunidade dentro de igrejas locais. Terceiro lugar, irmãos, além de nós vermos a igreja como uma família, além do fato de que os escritos neotestamentários basicamente são escritos direcionados à igreja ou a indivíduos relacionados com a igreja local. Por quê? Porque era lá que era presumido que os crentes estariam. O terceiro tópico que a gente vê é que o apóstolo Paulo, ele não se contentava simplesmente em ver pessoas individuais sendo convertidas. Paulo era muito mais do que um evangelista. Paulo era também um plantador de igrejas. O que ele fazia quando ele chegava num lugar? Ele trabalhava tempo suficiente para que naquele lugar fosse estabelecida uma igreja local. Agora, o que acontecia quando ele não conseguia ficar num local tempo suficiente para estabelecer uma igreja? Ele então enviava trabalhadores, companheiros dele, como por exemplo Paulo e Silas, para aquelas regiões e para que ali então fosse plantada uma igreja que pudesse governar-se a si mesma. Ou seja, Paulo, ele era um plantador de igreja. Por que você acha que ele era um plantador de igrejas? Por que ele simplesmente não se preocupava em só pregar o evangelho num lugar e sair, ir embora e vida que segue? Porque Paulo entendia que é dentro da comunidade da igreja que os cristãos vão alcançar a maturidade. E Paulo queria que os cristãos fossem maduros. E isso acontece dentro das igrejas locais. E se Paulo gastou tanta energia plantando e estabelecendo igrejas, por que a gente vai pensar que igreja não é importante? Por que a gente vai pensar que não há necessidade de nós nos tornarmos membros de uma igreja local? Simplesmente não faz sentido. Então, irmãos, por essas três razões, a igreja é uma família. O Novo Testamento foi escrito para igrejas e Paulo era um plantador de igrejas. O Novo Testamento ele presume que os cristãos eles são membros de uma igreja local. E se essa é a suposição das Escrituras, então deve ser admitido que a membresia de uma igreja local é um requisito bíblico aos crentes. Deixa eu apresentar agora para vocês a segunda razão por que você deve ser membro de uma igreja saudável. O segundo ponto é: a membresia da igreja é evidência do Novo Testamento, do Novo Nascimento. Como eu falei para vocês, a ordem natural na salvação é fé, batismo e depois a membresia na igreja. Você não vai encontrar indivíduos no Novo Testamento que são salvos e que não estão relacionados com igrejas locais. Simplesmente esse não é um padrão neotestamentário. Por quê?
Porque a membresia, ela é uma evidência do Novo Testamento. É isso que nós vemos em Atos 2,41. Presta atenção, eu vou ler para vocês. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha o que ele diz no verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, essas pessoas que aqui em Atos 2, elas eram acrescentadas ao quê? Elas eram acrescentadas à recém-inaugurada Igreja de Jerusalém. Então aqui nós vemos o surgimento do primeiro hall de membros. Não como nós temos hoje em dia, onde nós podemos registrar isso em planilhas, no computador. Não era dessa forma. Mas de alguma maneira, aqueles irmãos, eles estavam contabilizando e cadastrando os membros da igreja. É por essa razão que Mark Dever diz o seguinte: quando uma pessoa se torna cristã, ela não se junta apenas a uma igreja local porque é um bom hábito para crescer em maturidade espiritual. Ele se junta a uma igreja local porque é a expressão do que Cristo fez dele, um membro do corpo de Cristo. Deu para entender? Quando você é salvo, você foi inserida no corpo místico de Cristo, ou seja, o corpo invisível, a Igreja Universal. Como isso vai se fazer visível? Quando você se torna membro do corpo visível de Cristo, que é o quê? A membresia de uma igreja local. Interessante esse pensamento do Mark Dever. Jay Adams, ele vai além e ele ainda diz o seguinte: a membresia na igreja era tão importante que Paulo e Silas batizaram o carcereiro filipense para que ele fosse inserido na membresia da igreja de Cristo à meia-noite, com as costas de Paulo ainda ensanguentadas devido aos açoites recentes. Ele nem sequer esperou até de manhã. A identificação com a igreja de Cristo é importante. Sem ela, é preciso ser tratado como um gentil e um publicano. Percebe como Jay Adams leva a sério e ele entende também esse conceito da membresia? Paulo e Silas, eles levaram tão a sério disso, que esse assunto, que assim que aquele carcereiro se arrepende dos seus pecados, eles já querem batizá-los e inseri-lo à igreja daquela localidade. Irmãos, por causa da sua união espiritual no corpo de Cristo, os cristãos são atraídos por uma força interna para se unirem na igreja. Sabe qual é essa força interna? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que habita em você quando você é salvo, ele vai te atrair a se unir a uma igreja local para viver o cristianismo de uma maneira mais plena e autêntica. Irmãos, os verdadeiros cristãos, eles se amam. Os verdadeiros cristãos, eles cuidam uns dos outros. Os verdadeiros cristãos, eles se sentem mais próximos do céu quando eles estão juntos. Para você ter uma noção, irmãos, no passado, em certos países, a perseguição muitas vezes dificultava as igrejas locais de se reunirem. Mas mesmo períodos de guerra, e nós estamos vendo agora aí o pessoal lá na Ucrânia enfrentando um período de guerra, nem períodos de guerra impediram as igrejas locais de se reunirem e os membros dessas igrejas a cultuarem ao Senhor juntos regularmente. Cristãos de antigamente, eles se encontravam em florestas, eles se encontravam nos campos, eles se encontravam até mesmo em cavernas. Eles não se importavam em viajar horas e horas, quilômetros e quilômetros a pé, por caminhos difíceis muitas vezes. Tudo por quê? Porque eles sabiam que era necessário cultuar ao Senhor com a igreja local. Eles amavam o Senhor. Eles desejavam se encontrar com os irmãos para adorar o Deus vivo juntos. Eles desejavam por desfrutar da comunhão uns com os outros. A grande verdade, irmãos, é a seguinte: se alguém não ama aos irmãos, mesmo que de maneira
imperfeita, porque nós somos pecadores. Nós nunca vamos conseguir amar de maneira perfeita. Nós sempre erraremos nessa área, mas ainda assim devemos amar. Se nós não amamos, nós devemos nos perguntar se realmente nascemos de novo. Se realmente pertencemos à família de Deus. 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Palavras duras. Palavras duras. A terceira razão, porque você deve ser membro de uma igreja saudável, é porque a membresia é essencial para a santificação. A razão pela qual ser membro da igreja é uma evidência do novo nascimento é que a Escritura ensina que quando os crentes estão unidos a Cristo pelo novo nascimento, eles também estão unidos uns aos outros em um só corpo. E essa união não é meramente hipotética, não é simplesmente simbólica. É uma união real, é uma união intencional. Ao ponto de que um cristão fora da igreja é como um braço fora do corpo. É uma aberração. Os cristãos, eles estão entrelaçados de tal forma que eles só podem funcionar adequadamente se eles estiverem unidos. Se eles forem separados, eles perdem sua função. É o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12. Portanto, irmãos, a noção de que um cristão pode servir e agradar a Deus separado do resto do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, não é apenas uma concepção errada e orgulhosa. É simplesmente uma impossibilidade. E eu apresentei 3 razões para vocês hoje. Eu falei que a primeira razão pela qual você deve se unir ao corpo de Cristo, à igreja local como membro, é porque a membresia ela é presumida no Novo Testamento. Isso quando a igreja ela é comparada a uma família. Isso quando nós vemos que Paulo manda cartas a igrejas, então presumindo que os cristãos estarão nessas igrejas. E quando nós vemos que Paulo ele era um plantador de igrejas e não simplesmente um evangelista. Segunda razão é porque a membresia da igreja ela é evidência do Novo Testamento, do novo nascimento. E finalmente, a membresia é essencial para a santificação. É dentro da igreja local que eu cuido de você, que você cuida de mim. Tanto nos aspectos físicos, como também nos aspectos espirituais. É aqui que nós devemos zelar pelo corpo de Cristo, a santidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E é aqui que a gente vai parar por hoje, tá bom? Na próxima aula eu vou continuar e eu vou apresentar para vocês mais 3 razões por que você deve se tornar membro de uma igreja saudável. Deus os abençoe.